Romanos 5:12 da manhã 8:39 da manhã. Portanto, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de forma semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Mas a dádiva não se compara à transgressão. Se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais o transbordante dom de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, fluíram para muitos. E a dádiva de Deus não é como o resultado de um só homem que pecou, pois o julgamento resultou em condenação, mas a dádiva resultou em justificação de muitas transgressões. Se, pela transgressão de um e por causa desse um, a morte reinou, muito mais reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, aqueles que recebem o transbordante dom da justificação. Portanto, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois o pecado estava no mundo antes da lei, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de forma semelhante à transgressão de Adão, o qual foi um tipo daquele que haveria de vir. Mas a dádiva é diferente da transgressão. Se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais o dom gratuito de Deus, através da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou sobre muitos. E o dom de Deus não é como o resultado de um só homem que pecou, pois o julgamento veio em consequência de um só pecado e resultou na condenação, mas a dádiva veio em consequência de muitas transgressões e resultou na justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, aqueles que recebem o dom, a transbordante graça da justificação. Consequentemente, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Pois o pecado estava no mundo antes da lei, contudo, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mesmo assim, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prenunciou aquele que havia de vir. Mas a dádiva é incomparavelmente maior do que a transgressão. Pois se o julgamento veio em consequência de uma só transgressão e resultou na condenação, a dádiva veio em consequência de muitos pecados e resultou na justificação. Se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse um, muito mais reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, aqueles que recebem o dom abundante da graça e da dádiva da justiça. Portanto, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já existia no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado no mesmo sentido da transgressão de Adão, o qual foi um tipo daquele que haveria de vir. Mas a dádiva de Deus não é como a transgressão. Se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais o transbordante dom de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, fluíram para muitos. E a dádiva de Deus não é como o resultado de um só homem que pecou, pois o julgamento resultou em condenação, mas a dádiva resultou em justificação de muitas transgressões. Se, pela transgressão de um, a morte reinou por meio dele, muito mais reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, aqueles que recebem o transbordante dom da justificação. Capítulo 6. O que, então, diremos? Devemos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos viver em novidade de vida. Se nos tornamos uno com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Porque aquele que morreu está livre do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Pois sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto à morte que ele morreu, morreu para o pecado de uma vez por todas, quanto à vida que ele vive, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que obedeçam às suas paixões. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, visto que não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, pecamos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que, ao se oferecerem a alguém como escravos para obedecer-lhe, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Graças a Deus que, embora vocês fossem escravos do pecado, agora obedeceram de coração àquela forma de ensino que os moldou. Tendo sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Falo em termos humanos, por causa da fraqueza da sua natureza. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo para servir à impureza e à maldade, que levam a mais maldade, ofereçam-nos agora para servir à justiça, que leva à santificação. Pois quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto vocês colheram então? Frutos dos quais hoje vocês se envergonham, cujo fim é a morte. Mas agora, libertados do pecado e tendo se tornado escravos de Deus, vocês têm o seu fruto para a santificação, e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 7. Vocês não sabem, irmãos, pois estou falando a pessoas que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre a pessoa apenas enquanto ela vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada a ele pela lei enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela fica livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela fica livre da lei e, unindo-se a outro homem, não comete adultério. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que foi ressuscitado dos mortos, para que possamos produzir frutos para Deus. Pois, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei agiam em nossos membros para produzir fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que nos prendia. Assim, servimos de nova maneira, pelo Espírito, e não pela velha maneira da letra. O que, então, diremos? Que a lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Pois, na verdade, eu não saberia o que é cobiçar se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, produziu em mim toda forma de cobiça. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas, quando veio o mandamento, o pecado ganhou vida, e eu morri.
Assim, o mandamento que deveria trazer vida trouxe-me a morte. Pois o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio dele, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Será que algo bom tornou-se morte para mim? De maneira nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que é bom. Assim, o mandamento tornou-se extremamente pecaminoso por meio do pecado. Sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à mercê do pecado. O que faço, nem mesmo o entendo. Pois não pratico o que desejo, mas faço o que odeio. E, se faço o que não desejo, concordo com que a lei é boa. Assim, na verdade, não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, em minha carne, não reside bem algum. Para o futuro, o desejo do bem está presente, mas não consigo realizá-lo. Pois o bem que quero fazer, não o faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu pratico. E, se eu pratico o que não quero, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descubro esta lei: quando quero fazer o que é o bem, o mal está presente comigo. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei em meus membros, que batalha contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, eu mesmo, com minha mente, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, sirvo a lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, visto que ela era fraca pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os justos requisitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que se inclinam para a carne têm a mentalidade da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, têm a mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Os que pertencem à carne não podem agradar a Deus. Entretanto, vocês não pertencem à carne, mas ao Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Alguém que não tem o Espírito de Cristo de modo nenhum lhe pertence. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, então aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os seus corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não da carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverem segundo a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito mortificarem os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão que os faz temer novamente, receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos para que também participemos de sua glória. Considero que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória a ser revelada em nós. Pois toda a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus.
A criação foi submetida à inutilidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, ainda que com a esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da decadência para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não somente a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, enquanto aguardamos a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê, não é esperança. Quem espera o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que sonda os corações conhece a disposição do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pois os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que, então, diremos sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Foi Deus quem os justificou. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais ainda, quem ressuscitou, e está à direita de Deus, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como dizem as Escrituras, por amor de ti, somos condenados à morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado trouxe a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes que houvesse lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Contudo, reinou a morte desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado como Adão, que foi o precursor daquele que haveria de vir. Mas não se pense que a dádiva é como a transgressão. Se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais ainda a graça de Deus e o dom que veio por meio da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram sobre todos. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.